Pois é, bom dia. Eu aqui, 7 de abril, 8h40. Jornalista não, o sociólogo, o polimata comunista, ele é filiado ao PCdoB, o Lejune Mihan, é um descendente de sírio, é descendente de sírio. Outro dia, rapaz, antes do presidente lá da Síria cair, sabe? Diz que ele estava com um projeto de ir lá para passar uma temporada na Síria. Não sei se ele queria ir morar na Síria, não sei que diabo que ele queria fazer, sabe? Não sei se era molecagem também, sabe? Ele fazer correspondência para o 247 lá da Síria, não sei se era isso. Mas outro dia ele foi deixar a mulher no hospital para fazer uns exames de rotina, tá certo? Aí na hora que ele foi sair do carro, sabe, e foi marchando na direção da clínica, tropeçou, sabe, nas pernas, questão de idade, de peso, sabe, caiu no chão, se esborrachou, rapaz, e fraturou a cabeça do fêmur, certo? A cabeça do fêmur dele, segundo ele, sabe, foi jogada no lixo, sabe, porque ele colocou uma prótese, certo? E aparentemente ele está bem, né? Aí ele aproveitou para fazer loas à ciência, sabe, de como é que essas coisas acontecem. O Lula, me parece, fez a mesma cirurgia, tá certo? É de trocar a cabeça do fêmur natural por uma prótese, tá certo? E o Lejune Mirrão, o que é que tem? O que é que eu queria falar do Lejune? Sim, eu não sei o que eu queria falar do Lejune, tá certo? E por que que eu chamei logo a atenção dele para esse aspecto aí? Mas o fato é que, assim, sim, aí eu vejo, hoje ele fez, o incidente que ele sofreu foi quinta-feira passada, tá certo? E hoje já, sabe, ele já sofreu ali, sabe, intercorrências no hospital, aquela coisa toda, e já está diante de uma câmera de vídeo, sabe? Eu pude perceber, sabe, que o cara é muito ansioso, ele gosta do que faz, ele não está mais em sala de aula, sabe, não está mais lecionando, e ele vive hoje dando aulas para o mundo, sabe? Um cidadão quando dá aí, sabe? Quando faz um vídeo, sabe? Ele se joga para o mundo, tá certo? Diferentemente dos tempos ancestrais, sabe? Quando aí a fala começou a se desenvolver e a fala tinha o alcance só daquele mais próximo, certo? Hoje não, você faz o vídeo aí, sabe? Esse vídeo é guardado aí dentro das caixinhas aí do YouTube, sabe? E são mandados para quem quiser ver, sabe? E não importa a língua que você fala, tá certo? Porque tem tradutores hoje. Mas o fato foi que o Lei Júnior, eu acho que, sabe, ele sofre essa coisa aí que atormenta todo mundo hoje, sabe? Letrados e poucos letrados. Mas o que eu queria falar hoje, sim, eu queria falar então da ansiedade do Lei Júnior, sabe, de se colocar diante de uma câmera, sabe? Que é mais ou menos essa aqui que eu tenho, sabe? De querer fazer esses vídeos sem alcance nenhum, mas apenas aí a vontade de falar, de falar, de falar. Mas assim, hoje Belém, sabe, a partir aí de 6h30, 7 horas, sabe, pelo menos aqui no bairro onde eu moro, começou a chover, deixar cair, sabe, a sofrer uma chuvinha fina, sabe, aqui, sabe, e aí a chuva, sabe, ela me leva, me faz viajar, tá certo, e me fez lembrar o Dalcídio Jurandir, que foi um conterrâneo paraense aí, que viveu no começo do século XX, entre 1909 e 1979, ele viveu então 70 anos, sabe. E eu acho que ele morreu no Rio de Janeiro. Uma coisa de ver, mas não estou agoniado para ver, tá certo? Mas o fato foi que nem li o livro dele, tá certo? Chove nos campos de Cachoeira, tá certo? Que no romance é uma vila, tá certo? E essa vila pode ser a cidade hoje de Cachoeira do Arari, na ilha do Marajó. Marajó que me faz lembrar para daquela senadora escrota, sabe? Que tem parentes aqui no Pará, a tal de Damares Alves, tá certo? Eu não gosto dessa mulher, tá certo? Pô, não pelo fato de ela ser mulher, mas da maldade que o corpo dela tem, sabe? A cabeça dela tem, sabe? De espalhar mentiras, sabe? E ela é pastora evangélica, porra, vê se pode uma porra dessa, sabe? E é foda. Mas ela diz que estudou direito também. Mas assim, e ela andou fazendo umas incursões aqui pela Ilha do Marajó, sabe? De um bispo aí famoso que tem, Dom Arcona, eu acho que é o nome do bispo, sabe? Acho que ele faleceu esses dias aí, sabe? Recentemente. Esses dias aí que eu digo, falo uns meses aí para trás, tá certo? E ela introduziu ONGs, introduziu igrejas, sabe? Para aquelas bandas do Marajó, para as cidades do Marajó, tá certo? E ali, sabe? Porra, essa mulher não presta, olha.
esse ser humano não presta. Eu não gosto desse ser humano. Para não dizer que eu tenho vocação com mulheres. Não é isso, bicho, sabe? O ser humano é foda, sabe? O ser humano, ele se manifesta em corpos de homens e de mulheres, tá certo? Porra, bicho, vê se pode. E em outros corpos aí de outras, sabe, de outras escolhas, tá certo? Mas o fato é que a Belém amanheceu chovendo, certo? E me lembrou no primeiro momento aí, sabe, que o Dalcídio escreveu um livro, um romance, certo? Um romance premiado, tá certo? Ali na década de, no final, ali, me parece que ele começou a escrever em 21, sabe? Ele nasceu em 1909, certo? E em 21 ele já estava escrevendo livros, sabe? Livros. E devia ser, não sei se ele era filho aí, sabe? Porque ele morava no interior, rapaz. Eu conheço um caboclo aí, sabe, que morou no interior, sabe? E ali numa vila também, sabe? Só que a vila dele era Cachoeira também, a vila de Cachoeira, certo? Olha a coincidência, eu não tinha pensado nisso, certo? Lá ali, sabe, no que é hoje o município é de Vitória do Xingu, ali nas margens do rio Tucuruí, tá certo? E o pai dele, sabe, era mascate, rapaz, sabe? Eu não sei. Eu acho que ele não era agricultor, não, o pai dele, sabe? Não sei como é que é essa história aí. Aí eu só sei, rapaz, que não sei se era lá na própria vila de Cachoeira, sabe? Ele sabe, tinha uma, devia ter, sabe, uma senhora lá, sabe? Uma professora dessas aí, sabe, que consegue autodidaticamente, sabe? Se pôr no mundo autodidatamente. Autodidata, certo? Ela é autodidata, tem o didático, tem o didato. Didata, certo? Eu acho que autodidatamente, sabe, ela se pôs no mundo aí fazendo aí, sabe, estudos aí, sabe, e atraía crianças para ensinar o beabá, tá certo? E o mestre, sabe, eu estava falando de mestre então, esse cara que nasceu em Cachoeira, que ali, sabe, onde é hoje Vitória do Xingu, diferentemente do Jurandir, sabe, do Dalcídio Jurandir, que estava lá para as bandas do Marajó. O mestre aqui da Cachoeira do Tucuruí, sabe, ele ia para casa dessa professora, entre aspas, sabe, fazer ali o beabá, e as contas de somar, dividir, multiplicar, e o que, rapaz, e diminuir, tá certo? Aí, rapaz, aí ele ia, gostava de ir, eu acho, sabe? Era um lugar, sabe? Não sei, sinceramente eu não sei como é que é isso aí. Aí chegou num tempo, rapaz, que a professora já estava esgotada, não tinha mais nada para ensinar para ele, sabe? Ela disse isso, exatamente isso. Olha, ei, fulano, aí disse o nome dele, sabe? Que eu não quero aqui falar, mas eu poderia falar. Ei, mestre aí, olha, rapaz, olha, fala para os teus pais aí te colocarem, rapaz, numa escola aí, sabe, mas eu não tenho mais nada para te ensinar, rapaz, vai aí, sabe, te orienta. Mas ele ouviu isso, sabe, aí foi para casa, certo? No dia seguinte ele voltou de novo, aí a professora leva assim, ei, fulano, o que é que estás fazendo aí? Eu não já te disse, rapaz, fala para os teus pais aí. A professora, rapaz, ao invés de chamar os pais, né, do cara, sabe, e falar isso, sabe, falou pro cara. Aí o moleque não dava o recado, olha, porra, bicho. E ele morava na cidade de Cachoeira. E esse mesmo moleque, sabe, ele tinha um irmão mais velho, sabe, que já tinha aprendido a dirigir caminhão, um caminhão que era usado ali pelos patrões ali na cidade de Altamira para transportar, substituir os burros de carga que transportavam castanha, sabe, e borrachas aqui, ali de Altamira, ali do forte do Xingu ali, sabe, do forte do Ambé, sabe, e levavam ali para a Vitória do Xingu. Pô, devia ser uma caminhada penosa, rapaz, essa aí, sabe, com os burros ali, sabe, andando naquelas estradas ali no meio do mato, da mata, entendeu? E essa estrada de burros aí mais tarde virou aí, sabe, estrada de caminhões e os burros foram substituídos por caminhões, tá certo? E o irmão mais velho do mestre aí, sabe, não sei como ele aprendeu a dirigir, eu tava me lembrando como eu aprendi a dirigir carro e não aprendi, não foi com o auxílio de mestre, não. Eu aprendi quando eu estava em Manaus, sabe, dirigindo uma Kombi, onde eu ia com o Joaperi fazer umas compras, sabe, no mercado. É interessante aquele mercado onde fazia as compras lá para o seminário, tá certo? E o Joaperi, camaradamente, sabe, me deixava dirigir a porra da Kombi, tá certo? Depois eu aprendi a pilotar moto, certo? Uma motozinha que tinha lá no seminário, essas coisas assim, mas assim ninguém me ensinou e eu por conta própria fui me pondo aí, sabe? Antes, quando eu saí daqui, já andava de bicicleta, eu pegava a bicicleta do padre ali na paróquia, sabe? Mentia para ele, dizia que minha mãe tinha pedido para ele emprestar a bicicleta e era mentira. Aí eu pegava a bicicleta e saía andando pelas ruas do bairro aí, sabe? E aprendi a dirigir assim, essas coisas assim que moleque faz, tá certo? Já o mestre, assim, sabe? O irmão mais velho dele aprendeu a dirigir caminhão, não sei como é que ele aprendeu,
E o mestre, então, ele, o irmão mais velho pegava o mestre pela orelha, bora, rapaz, bora comigo aí, bora trabalhar, bora trabalhar. Aí levava o cara, sabe, para dirigir, para andar nas viagens ali, ajudando, sabe, a colocar água no radiador do carro, sabe, e fazer outras coisas aí, limpar o carro, aquela coisa toda, varrer a carroceria, eu não sei o que é que ele fazia. E me parece que ele ia na boleia, tá certo, do caminhão, e ali, sabe, ele via o irmão mais velho dele, sabe, fazer os movimentos de mexer ali no volante, sabe, passar as marchas, pisar no acelerador, na embreagem, tá certo? E ele devia ser um cara assim, sabe, é, um cara ladino, sabe? Um cara atilado, entendeu? E vendo aquilo, logo mais ele estava já pegando ali no caminhão também e aprendeu a dirigir, bicho. E me parece que ele tirou carteira de, sabe? Carteira de motorista na época, sabe? Porra, bicho. Ele foi motorista de ônibus aqui em Belém. Mas o fato foi que esse cara foi coartado, eu não falei cortado, eu falei coarquitado, sabe? Aí, sabe, nos caminhos, sabe, nos caminhos do conhecimento, sabe? O cara não pôde fazer ciência, sabe? Não pôde fazer graduação, sabe? Não melhorou ali, sabe? Não passou, eu não sei que escola foi que ele estudou, eu não sei se ele fez o primário. Em geral, o pessoal antigamente fazia só de primeira a quarta série do primário, tá certo? Aí, depois disso, as outras séries não fazia mais, tá certo? Porra, bicho, é foda. As outras séries que eu falo era o ginasial, certo? A partir da quinta série o sujeito começava a fazer o ginasial, que até a oitava série, depois disso tinha para ele o secundário, tá certo? Porra, bicho. Mas o mestre não conseguiu, não alçou. O Dalcídio Jurandir, eu não sei, sabe, se ali na Vila de Cachoeira, como era a relação dos pais dele, o que é que os pais deles faziam. Vai ver que os pais, sabe, o pai dele, sabe, devia ser algum comerciante aí, sabe, como foi aquele cara ali, sabe, não vou lembrar a história do cara, então vou deixar para contar essa história depois. Mas tem a história de um empresário ali, sabe, de Vitória do Xingu também, na antiga Vitória ali. Eu não sei se ele nasceu em Cachoeira, acho que ele não nasceu em Cachoeira, não. Mas era um cara de Vitória, tá certo? Ali quando Vitória era apenas um distrito administrativo. Zé Rebelo é o nome do cara, tá certo? E eu já vou aqui fazer uma nova digressão quando são 11 minutos, vê se pode. Mas esse Zé Rebelo, rapaz, ele começou assim também, sabe? Ele se meteu no comércio. Eu acho que o pai, sabe, do Dalcídio, talvez pudesse ser um comerciante ali, sabe? Cara que ali tinha uma taberna, sabe, um pequeno comércio, comprava aí em Belém para levar para lá. O meu avô, rapaz, meu bisavô, sabe, foi um desses caras aí, ele era lusitano, tá certo? Eu tenho que melhorar essa informação para poder afirmar isso que eu estou dizendo, tá certo? Mas ele era comerciante ali na região do Tapajós, tá certo? E ele vinha a Belém, comprava, só que ele comprava pesado, certo? Eu acho que ele levava de barco para lá as compras que ele fazia, sabe, para vender no varejo. E falar em varejo, tem um vídeo, sabe, que eu postei comentando, sabe, uma situação do Dino, do Flávio Dino, sabe? Hoje a minha ideia, se eu não tivesse captado assuntos no programa 247, eu iria abrir. Aliás, a ideia era para fazer isso ontem, tá certo? Era abrir sabe, esse vídeo, sabe, comentando matérias aí dos posts que eu fiz no X e no Blue Sky, certo? Mas aí como eu consegui essas matérias, já são 12 minutos de vídeo, vai ver que eu não vou precisar, sabe, ir para ali para o Blue Sky, tá certo? Nem para o X. Eu faço um texto aí, um dos dois. Rapaz, o Blue Sky é complicado, sabe, para abrir. Porra, bicho, olha, o X é mais fácil. Agora não sei se o que eu tô depositando ali, sabe, no X, tá certo? Ele tá indo lá, sabe, pro meu ali para minha, como é que a gente fala, para o meu perfil, tá certo? Eu não sei. Mas, rapaz, é o seguinte, sabe? Então, eu, assim, e o mestre me contava, sabe, que muitas vezes, quando ele ia, sabe, ele acordava de madrugada, o irmão mais velho dele, sabe, o acordava e chamava o nome dele, e dizia, bora, rapaz, levanta aí, rapaz, bora, te mexe aí, rapaz, sabe? Aí eu não sei se a mãe dele, sabe, do irmão mais velho e de mestre, sabe, já tinha feito um café, e eu não sei, eu estou imaginando aqui a cozinha da irmã mais velha do irmão de mestre, sabe? Não vou falar o nome dela aqui, tá certo? Mas assim, provavelmente tinha um café pelo menos ali, tá certo? Ou um beiju, rapaz, um beiju de tapioca, certo? De goma, sabe? De macaxeira, entendeu? Eu não sei. Talvez tomasse um café ali, sabe? Que era feito ali. Eles saíam, sabe? Por dentro da cidade para ir buscar o caminhão na garagem, sabe? E depois pegar uma canoa para atravessar e ir lá para o Forte do Ambé. E aí, rapaz, que tá o problema? Muitas vezes nesse trajeto aí tava chuviscando, que nem tava hoje, agora de manhã, rapaz. Aí o meu pensamento, sabe? Eu não vivi isso, rapaz, sabe? Eu não vivi essa experiência empírica, sabe? De ver o mestre ali saindo, cortando ali, sabe? As ruas da cidade de Altamira, pegando uma canoa, sabe? Atravessando ali um trecho aí, sabe? De uns 300 metros para chegar lá no Forte do Ambé. Isso eu não vivi.
é minha imaginação, sabe, que vai por aí, sabe, pensando. Aí eu fico pensando na grandeza, rapaz, do ser humano, sabe, da inteligência humana, sabe, que permite, sabe. Eu fiz um post outro dia falando aí de polvos, tá certo? O pessoal descobriu que os polvos, sabe, tem uma porrada. Polvos ou polvos? Eu não sei, a gente fala povo e povos, certo? Polvos e polvos, eu não sei se fala, se abre o osso, certo? Mas se dizem que esse animal aí, rapaz, sabe, ele tem vários cérebros, certo? No corpo dele, entendeu? E o cérebro, a gente sabe, é a base da inteligência, sabe? Da inteligência dos bichos, sabe? Inclusive do ser humano, tá certo? E eu não sei se, se o fato de ele ter terminais cerebrais em várias partes do corpo, sabe? O faz aí diferente. Eu sei que eu fiz um comentário assim, desabonador, tá certo? No sentido assim, sabe, de que para imaginar como é que o ser humano, sabe, é o que é hoje, sabe, com o formato que tem, sabe, e com essa capacidade de abstração, sabe, de imaginar coisas que nem empiricamente, sabe, foram vividas, mas aí se faz as interrelações, as interconexões aí, sabe, empíricas e abstratas, tá certo? E aí se começa aí a contar uma história como eu estou contando aqui, sabe? Essa história aí da chuva. O mestre me contou que chovia, que muitas vezes ele acordava cedo, sabe, para ir, sabe, levado pelo irmão dele para o trabalho, tá certo? Isso me parece que eu ouvi isso, tá certo? Me parece que eu ouvi isso, tá certo? Porra, bicho. E agora eu estou reproduzindo. Eu tenho guardo, acho que eu faço essas duas conexões, tá certo? Essas duas memórias aí afetivas, sabe? Se ligam, né? O chove nos campos de Cachoeira, tá certo? E chove ali, ali, sabe? No município de Altamira. E eu imaginei hoje, sabe? E anotei, sabe? Chove nos mangues do Guamá, tá certo? Foi o que eu guardei para hoje, essa lembrança aí, certo? E que poderia ir parodiando, sabe, o chove nos campos de Cachoeira, eu improvisei aqui, sabe, chove nos mangues do Guamá. Tá certo? Interessante isso. Aí veja novamente aqui a capacidade humana, sabe, de improvisar, assim, sabe, de montar, sabe, falas, entendeu? Tem uma palavra de criar enunciados. Essa palavra enunciado, sabe, é uma palavra que faz parte aí, é uma categoria teórica, sabe, é uma categoria que se usa aí no meio aí da, sabe, no meio das teorias linguísticas, sabe, de quem produz, de quem faz produção no mundo da ciência linguística, certo? Enunciado, tá certo? Então a gente também é assim, sabe, pensando em chove nos campos de Cachoeira, tá certo? Eu já daqui pulei e disse chove nos mangues do Guamá, porque a minha casa hoje aqui, na casa onde eu estou, tá certo? Ela faz parte aí de um manguezal aí, sabe, de uns 200 metros de uns 200 metros de distância que tem do Rio Guamá para ela, tá certo? E isso aqui foi baixadão, rapaz, do Guamá, rapaz. Eu acho que no passado o Guamá, sabe, ele alagava tudo isso aqui. Mas muito bem, já são 17 minutos de vídeo, bicho, porra, passei da metade. Aí eu tô aqui, sabe, com as anotações que eu fiz, sabe, no Brasil 247, no canal 247. E quando fala, rapaz, olha, a gente está aqui, sabe, falando dessas coisas, e lá em Gaza, rapaz, sabe, ali os árabes ali daquela região, sabe, os palestinos estão passando ali o maior perrengue, rapaz, com um sionista do caralho, sabe. Esse sionista do caralho tá indo, rapaz, falar com o Trump, sabe, acho que eles vão pensar na guerra do Irã ali, sabe, eu acho. E lá, rapaz, Gaza hoje, sabe, depois desse tempo aí que passou aí, sabe, e do cessar-fogo que houve, sabe, e esse cessar-fogo foi rompido. Outro dia eu queria lembrar cessar-fogo, em inglês ceasefire, ceasefire, eu até peguei no Google Tradutor, ceasefire, e eu queria lembrar, rapaz, primeiro eu queria lembrar o cessar-fogo, o acordo que eles tinham e não saía, tá certo? E o acordo era cessar-fogo, tá certo? E depois eu queria a pronúncia e fui pro Google Tradutor, ele falou isso, ceasefire, depois eu posso até confirmar isso. E passou muito tempo aqui no Note aí, sabe, o Google Tradutor aberto, sabe, com a pronúncia ceasefire. Mas o fato foi que, sabe, que o ceasefire foi pro saco, tá certo? E hoje Gaza já tem ali, sabe, 50% de ocupação por forças terrestres ali, sabe, dos sionistas ali, sabe? Porra, é foda, caralho. E ali se faz ali, o pessoal tá doido ali para pegar aquela faixa de terra ali, sabe? Onde eles querem promover uma limpeza mesmo do território, sabe? Como se faz assim na mata. Na mata você faz a broca, tá certo?
Aí depois você joga os paus no chão, sabe? Toca fogo, tá certo? Reduz tudo assim. Depois faz coivara e queima tudo de novo, sabe? Hoje o pessoal usa, sabe? Uns tratores, uns bulldozers, sabe? Uns tratorões aí imensos com corrente, sabe? Ele sai arrancando, rapaz, as árvores com tudo, sabe? Arrancando as árvores mesmo com raiz e tudo, rapaz. Vê se pode uma porra dessa. E aquele modo, sabe, de promover a limpeza do solo através de fogo, tá certo? Tá superado já, tá certo? Mas lá ali na faixa de Gaza, os caras estão fazendo limpeza, certo? Limpeza da área, certo? Tem uns escombros ali, sabe, das moradias dos árabes ali, sabe, na faixa de Gaza. E agora tem um povo lá, rapaz, o povo que vive ali, tá certo? Eles querem, mas isso não vai dar certo, olha, para mim não vai dar certo, tá certo? E assim, eu anotei aqui, sabe, que o que acontece hoje ali, sabe, essa limpeza territorial, limpeza étnica, sabe, esse esvaziamento da população, tá certo? Essa política de extermínio, e o pessoal vai mais longe, sabe, esse genocídio, e o pessoal vai mais longe aí, sabe, quando fala daquela coisa que aconteceu com os judeus ali, sabe, recolhidos, tirados das suas casas e levados para campos de concentração, como é que eles chamam, tem um nome aí que eu não vou lembrar agora, que os sionistas não gostam, sabe, que se use essa expressão, tá certo? E dizem que, sabe, que quando eles fazem isso, eles estão sendo antissemitas, tá certo? Eu posso muito bem ser acusado pela CONIB, tá certo, de ser um antissemita, mas não sou. Mas o fato é, sabe, que a ideia que se tira dessa limpeza que está havendo ali na faixa de Gaza é quererem de repente aqui, sabe, o Trump se invocar como ele se invocou com a Groenlândia, sabe, se invocou ali com o Canadá, sabe, só falta agora ele se invocar com o México, sabe, de repente esse cara se invoca aqui com os moradores, com os habitantes da Amazônia, tá certo, e querem aqui, sabe, fazer uma limpeza étnica aqui no Brasil, tá certo, pro Trump se apropriar da Amazônia, vê se pode uma porra dessa. Aí o que a gente tem que fazer? Ficar de cabelo em pé, ficar sabe, de orelha em pé, tá certo? Aí assuntando, sabe, os ruídos do ambiente, tá certo? Mas de repente Gaza pode ser um laboratório para o mundo, tá certo? Ninguém sabe o que é que vai fazer o Netanyahu, sabe, indo, sabe, lá para os Estados Unidos conversar com o Trump. Boa coisa ali não vai acontecer. Aí é que eu digo assim, sabe, que eu escrevi aqui, sabe, Brasil pode temer aí, sabe, pode temer o quê, rapaz? Eu anotei aqui uma coisa, sabe? A Amazônia ocupada, sim, eu falei assim, o Brasil pode ter uma Amazônia ocupada? De repente, rapaz, com essa história da COP30 aí que vai ter agora em novembro, esse cara nem virá para cá, tá certo? E ao invés de vir, ele pode muito bem mandar as tropas, sabe, as tropas aí dos marinhos para cá, sabe, para ocupar a Amazônia. Acho, pô, ver se pode. E quanto a Gaza, foi o Legione que falou, rapaz, olha, pode esperar que vai ter resposta, rapaz, isso não vai ficar assim não, tá certo? Aí o Legione falou, não foi foi o Zé Reinaldo que falou, sabe? Lê do engano, lê do engano, vai ter resposta, rapaz. Não, não sei, o Hamas, os caras estão fazendo tudo para criminalizar o Hamas, tá certo? Que é uma força de resistência ali, certo? Uma força armada de resistência. Mas aí eu já ouvi antes disso, antes daquela, assim, sabe, do que acontecia ali em Gaza se tornar notícia, assim de forma intensa como está hoje, já se falava assim, sabe, que a indignação, a revolta dos habitantes ali árabes, sabe, naquela região, ela é representada pelo Hamas. E o pessoal diz que eles são terroristas. Por que eles são terroristas, tá certo? Porque eles reagem. Imagine nós aqui na Amazônia se tivermos que reagir aos marinhos estadunidenses aqui. Porra, eu vou ser terrorista? Ah, pô, pera lá. Mas o fato é, tá certo? Aí de Gaza se pula lá pro Irã, tá certo? E a pergunta que se faz é isso, sabe? Qual o significado, sabe, de invadir o Irã? O que representa o Irã para o mundo hoje, sabe? E aí, nisso aí eu faço uma conexão, sabe, ali com a França, sabe? Querendo pegar no pé de quem? Isso no pé do próprio Irã, sabe? Ali dos iranianos, sabe? Dizendo que eles têm que voltar ao tratado de contenção, sabe? De bomba atômica, aquela coisa toda. Um tratado aí que cuida desses assuntos aí, sabe? Os franceses, cara, tem ali uma região no Pacífico, Mururoa, eu acho, tá certo? Um arquipélago que tem. Os caras destruíram, rapaz, fazendo testes ali de bomba atômica. Os franceses, certo? Não sei, é Mururoa? Acho que é Mururoa. Porra, e então os franceses têm bomba atômica, certo? Mas eles não querem que os iranianos tenham bomba atômica, certo? E foi nessa aí que o coreano, o Kim Jong-un, certo? O Kim Jong-un, sabe, pulou de banda e disse, vamos fazer bomba atômica aqui na pequena Coreia do Norte ali, sabe? E eles têm hoje, eles têm bomba atômica, tá certo? A Coreia. A Coreia do Norte do Kim Jong-un.
E assim, então tem esse papo aí, rapaz, o ser humano, vou te contar, olha, é foda. Então tá por ser interpretado aí, qual o significado, sabe, de quererem aí, sabe, fazer uma guerra ali, rapaz, contra o Irã, tá certo? Pô, bicho, tá foda. Aí a jornalista Daiane Santos pula de lá e diz assim: ei, rapaz, olha, naquele evento que houve domingo, que houve ontem lá na Avenida Paulista, sabe, a Michelle mudou de tom. Aí a ela, sabe, é dado o direito de falar da Michelle Bolsonaro, sabe, porque ela, na qualidade de mulher, certo, ela tem uma sensibilidade, e mulher, sabe, entende mulher, para ver aí. Então a Daiane falou, observou, sabe, que o discurso dela antes, sabe, da Michelle, aquele discurso dramático religioso, foi trocado por um discurso mais racional, tá certo? Mais político. Vê se pode uma porra dessa. Porra, bicho. Aí eu escrevi aqui, sabe, que eu observei também, sabe, o que aconteceu no sábado, eu acho, sabe, aquelas manifestações de rua contra o Trump, tá certo? Aí para falar do Trump, sabe, eu coloquei aqui umas observações, tá certo? Hoje o mundo, segunda-feira, sabe, as bolsas de valores e os mercados de quê, rapaz? Os fundos, certo? Os fundos diversos aí. Eu não tenho alguma coisa aí sobre esses fundos aí. Eles estão, sabe, os papéis aí, sabe, trocados no mercado, sabe? Esse aí, se fala de um crash, tá certo? Se fala de um crash parecido com o que aconteceu ali na década de 20 do século 20, tá certo? Entre 20 e 33, sabe? Quando também houve um crash, sabe? Um crash no mundo financeiro, tá certo? Isso acontece sempre no mundo financeiro. Tá certo? E o que nós temos hoje, o que o Trump provocou, sabe? Foi um tsunami, rapaz, sabe? O cara está sendo autor de um tsunami, tá certo? Aí ele vai lá para Mar-a-Lago, sabe, jogar golfe e pergunta: eu não fiz nada, hein? Eu não fiz nada. É o que ele diz aí, tá certo? Aí a pergunta é por que ele fez isso, sabe? Ele diz: eu não fiz nada. Aí o Lejune, sabe, assim, para comparar, sabe, maldades com maldade, sabe? Ele chama Nero, sabe? Diz que aí, sabe, mal comparado, sabe? Trump está tocando fogo no mundo, como o Nero tocou fogo, rapaz, sabe, em Roma. Só que ele diz assim: enquanto o Nero tocou fogo, sabe, foi tocar harpa, o Trump tocou fogo e foi jogar golfe, sabe, lá em Mar-a-Lago, entendeu? Porra. É foda, bicho, olha, porra. Eu falava de papéis de renda fixa. Se você tem dinheiro sobrando hoje, você compra ações e compra papéis nos bancos, sabe, de uma tal de renda fixa, sabe? Que é uma forma de você, sabe, ganhar dinheiro. Aí o Atushi diz, sabe, e todo mundo diz aí, sabe, que esse dinheiro é um dinheiro digital, sabe, como tem essa história aí da criptomoeda, entendeu? Que é um dinheiro digital que a gente não vê, tá certo? É como essa história do Pix. Hoje você sabe, faz operações bancárias e você nem vê a cor do dinheiro, tá certo? E você movimenta e adquire, gasta e compra, tá certo? Sabe? E assim no mundo financeiro também, sabe? As ações são compradas, são vendidas. Aí o movimento hoje nas bolsas, segundo o Lejane suscitou a discussão, sabe? É que tá todo mundo aí, sabe? Quem tem ação e que tem aí, sabe, papéis de renda fixa, de fundos de renda fixa, estão colocando tudo isso aí no mercado para vender, tá certo? Quando são 27 minutos. Colocando tudo para vender, tá certo? E é tempo, sabe, de comprar, porque os papéis agora estão aí com baixo valor. Quem, sabe, está com medo aí, sabe, de perder dinheiro, sabe, vendem aí com um pouco de papel ainda em viés de alta, tá certo? Mas assim, os papéis estão caindo, e antes que ele caia no fundo, tá certo? Se aproveita para vender ali a meio pau, tá certo? E ali pegar algum, tá certo? E quem tem dinheiro, sabe, que sabe jogar, compra esses papéis aí caindo, sabe, mesmo que estejam lá no fundo, sem valor nenhum, na esperança de que esses papéis voltem a se valorizar, tá certo? Porra, bicho, é foda. Olha, eu aqui falando de finanças, tá certo? Mas o fato é que o que o mundo está vivendo hoje é essa questão, sabe? Essas fantasmagorias financeiras que o Marx aí, sabe, influenciado pelo próprio Hegel, sabe, chega a falar, tá certo? O Marx falava assim, sem acreditar, é claro, ele falava metaforicamente, sabe, dessas fantasmagorias, falava de fetiche, tá certo? E o Hegel pulava de lá e falava de espírito, o espírito do quê? Não sei, não vem agora a palavra, mas tudo bem, deixa pra lá. Mas o fato é, rapaz, sabe, que é isso, rapaz, olha, porra, bicho. E eu anotei algumas coisas aqui assim, sabe, que me parece que não tem nada a ver, de outra ocasião, que não interessa agora pro momento, tá certo? Então, sendo assim, rapaz, acho que eu vou parar por aqui, tá certo? Acho que eu vou parar por aqui, entendeu? Mas antes de parar, ontem eu falava, sabe, de Lukács, certo?
e queria me lembrar do Polanyi, certo, de que, sabe, falando ali de húngaro e húngaro, certo, Lukács foi húngaro e Polanyi foi húngaro, e eu me questionava, sabe, a respeito de um cara que tem lá hoje na Hungria, um tal de Viktor Orbán, tá certo? Eu falei do Zizek, eu não sei se o Zizek, me parece que o Zizek, eu acho que ele é eslavo, aquele cara ali, sabe, não sei, mas é uma coisa de verificar, eu não sei se ele é húngaro também. Mas a pergunta que eu fazia era essa, sabe? Se o que está acontecendo, rapaz, ali, sabe? Com aquele pessoal ali, sabe? Que aí tem uma tradição ali, sabe? Uma tradição intelectual avançada, sabe? Aí, mas aí isso não pode me fazer esquecer, sabe? O que foram os alemães ali de Kant, rapaz, sabe? Os alemães de Kant, de Hegel e daqueles outros filósofos duros ali, sabe? Filósofos e escritores, sabe? E enfim, tá certo? O pessoal aí do mundo da estética alemã, tá certo? Aí não dá para entender, rapaz, assim, sabe, comparar, chama atenção para o Victor Ban, chama atenção para Hitler também, sabe, e outros aí, sabe, ali, sabe, aquele pessoal hoje que estão querendo reorganizar o partido nazista ali na Alemanha, tá certo? Mas o fato é que quando eu falei do Lukács, eu queria me lembrar do Polanyi, não vinha mais, sabe, a memória não me trazia o nome do Polanyi, do Karl Polanyi. E também falando do Lukács, sabe, eu falei da teoria do romance, um livro que eu adquiri, e adquiri também um livro de teoria literária, sabe, que pertencia a um alemão duro aí, sabe, nessa arte aí, sabe, da teoria literária. E queria lembrar o nome do cara, não vinha, sabe, mas o nome do cara é Wolfgang Kaiser, certo? Wolfgang Kaiser. Se você quiser, sabe, fazer estudos de literatura, propor aí, sabe, aí um artigo, sabe, aí acadêmico sobre teoria literária, fatalmente você vai ter que resgatar, sabe, Wolfgang Kaiser, justamente porque, sabe, Wolfgang Kaiser representa para mim, chamar aí, sabe, no mundo referencial, a presença de Karl Marx, certo? Foi esse alento que me deu, rapaz, o Mário do Aie, certo? Né, quando ele falava ali da ontologia, da crítica ontológica, sabe? Ou da ontologia crítica, não da crítica ontológica, certo? Ele fazendo uma crítica aí, sabe, na filosofia, tá certo? Sobre os seres de um modo geral, tá certo? E fatalmente, então, ele tinha que resgatar a filosofia, e aí vai jogar tudo no lixo, sabe? É como faz o Horta aí, sabe? O Fernando Horta, sabe? Dizendo aí, sabe? Que é preciso incorporar novas variações fora do campo do marxismo, não, bicho. Se tiver que fazer variações, tem que ser dentro, por uma questão de coerência, sabe? Dentro aí dos pilares aí do marxismo, tá certo? E o Kaiser para mim representa isso, tá certo? Um cara que aí escreveu fundo e profundo, tá certo? E aí, quando se quiser falar de teoria literária, tem que resgatar esse cara aí, tá certo? Aí tem uma expressão, sabe, para falar dessa coisa que está acontecendo no mundo, que é o quando já são 32 minutos e 10. Eu vou chamar para esse vídeo Liquidation Day, assim, só para falar, sabe, do que está acontecendo hoje, o crash que está acontecendo hoje aí no mundo financeiro. Mas amanhã eu aprofundo um pouco mais essa questão, tá certo? Meu nome é Ernest, meu canal é quem fala muito da Bom Dia Cavalo. Bom dia.